Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Café com Educação. E aí, tá tudo bem com você? No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre um assunto que apareceu muito no meu Instagram e em conversa com a professora Jussara chegou esse tema. Educação dialógica. Temos nuances de Paulo Freire e temos alguns pensamentos que os educadores já seguem, alguns educadores não seguem tão bem assim. Então, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar 3 dicas sobre como aplicar a educação dialógica na sua sala de aula, na sua escola. Se prepara, que lá vem aula. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Diego Córdoba, muito bom te ter por aqui no Café com Educação. De professor para professor, uma das coisas que nós precisamos perceber que acontece bastante é que na sala de aula chegam várias histórias de vida. Cada sujeito que ali entra é um ser individual e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Eu sei que você não se esquece do seu aluno, do seu estudante, mas ao planejar uma aula para 30, 40 ou 50 pessoas, você tem que entender que é um ser individual. Então nós não podemos esquecer do período de adaptação em tempo de sala de aula. Isso tem que estar no nosso planejamento também. Mas isso ainda não é nem a questão da educação dialógica. Eu sempre falo que educação dá trabalho. Se você não quer ser um bom profissional, se você quer ser um professor mais ou menos, fica à vontade, não tem problema. Inclusive você pode até deixar esse vídeo. Agora, se você quer se destacar, se você quer fazer mais pelos seus alunos e acima de tudo, você quer colocar o foco na aprendizagem do seu estudante, saiba que você vai ter muito trabalho. Mas para esse trabalho ser bem feito e ser bem sucedido, depende de todo o engajamento da equipe pedagógica, na sua sala de aula, na coordenação, a gestão escolar, por que não a secretaria, até porque nós temos que levar essa ideia também para os responsáveis. Uma tendência natural é que os responsáveis encarem como correta na sala de aula a prática que eles viram na sala de aula. Acho que esse não é o caminho. Tampouco tem o objetivo aqui de demonizar o ensino tradicional, a aula expositiva. Na verdade, o que você precisa entender é que, se bem praticado, várias metodologias diferentes, várias práticas forem colocadas em sala de aula de formas diferentes, tudo focando na aprendizagem do estudante, na autonomia do raciocínio crítico da aprendizagem do estudante, se tudo isso for colocado em prática, tudo terá o seu momento, inclusive a aula expositiva. Não é que isso seja extremamente ruim, é que não é para ser isso o tempo todo. O formato da sala de aula antiga já deveria ter sido findado nas salas de aulas brasileiras e nós lutamos contra isso, remamos contra a maré, até esse momento que veio agora que não foi possível, houve uma ruptura e nós precisamos mudar. Então a tendência agora é que a gente volte para a sala de aula no ensino presencial, mas que a gente volte de um jeito diferente, considerando o ensino híbrido e considerando várias nuances. Por que não a educação dialógica? Por que não o diálogo na educação? E isso não é uma coisa de hoje, isso data da década de 80, 70, 90, pesquisas dessa época, do século passado. Eu já posso falar isso, do século passado. Então eu não tô aqui querendo reinventar a roda, tampouco bancar o professor Pardal. Eu tô trazendo para você uma coisa que já existe e muitas vezes ou não é questionada, ou não é praticada, ou é mal praticada. Vamos solucionar isso juntos? Afinal, a educação dialógica não é sobre você ter um espaço na semana para que o seu estudante possa concordar ou discordar de algum fato da sua aula. Não se trata disso. Se trata do diálogo contínuo, cotidiano e planejado. Ou seja, lá no planejamento da aula, seja no planejamento no início do ano, ou da semana, ou do dia, 3 planejamentos, seja qual for o planejamento, o professor tem que entender o seguinte: ele não vai pensar em quais são as perguntas e respostas que acontecerão em sala de aula. Isso é mecanismo de adestramento. Eu entendo que nós temos um sistema de ensino conteudista. Então, o aluno que passa no Enem, hoje eu afirmo isso desde 2005, quando arrumei um problema muito sério dentro de uma universidade, mas o aluno que passa no Enem hoje, ele não é o mais capaz, ele não é o mais inteligente, ele é simplesmente o mais adestrado a fazer bem uma determinada prova. Não é demérito, ele se preparou para isso, mas é isso que o nosso sistema de ensino proporciona. E como superar essa questão? Em vez de se preocupar com as determinadas perguntas e as possíveis respostas dessas possíveis perguntas, nós deveríamos nos perguntar o seguinte: na aula de hoje, qual será o diálogo que eu vou abrir com a turma? Sobre o que nós conversaremos em sala de aula. E assim você vai ter um tempo para poder raciocinar e não permitir que a sua aula seja apenas aquela educação bancária, né? Já falada por Paulo Freire, eu falo, você escuta. Para quem não gosta disso,
já é horrível. Para quem quer renovar, é um caminho a se distanciar. Então, a educação dialógica começa onde? No seu planejamento, mas não sobre as perguntas e respostas, e sim sobre o que será conversado em sala de aula. Pois bem, no meu Instagram eu vejo muitos perfis falando sobre educação é amor, educação com amor, educação por amor. Por sinal, se você ainda não me segue no Instagram, ó, tô colocando aqui na parte de baixo da tela, me segue, @professor Diego Córdoba, e vamos trocar ideia lá. Lá eu coloco o meu cotidiano, inclusive pego ideias para trazer para vocês aqui em vídeo agora no YouTube. Se a educação é um ato de amor, nós não podemos nos relacionar com os alunos de uma forma ignorante. Nós não podemos ignorar no sentido original da palavra. Então, quando ele tem uma dúvida, quando ele tem um critério, eu não posso ignorar esse critério dele e a dúvida dele. Inclusive, eu não devo satirizar, eu não devo fazer nada que possa gerar uma mágoa que venha inibir o processo da criterização, sobretudo do questionamento. Eu deveria, nesse caso da educação dialógica, sobretudo, incentivar o critério da criança, incentivar o questionamento do estudante, seja ele adolescente, jovem ou adulto. Eu tenho que gerar possibilidades para que o estudante cada vez mais pergunte, e se a pergunta for mal feita, mal colocada, de repente não for alguma coisa legal, eu possa, de repente, auxiliá-lo para que em uma outra oportunidade ele faça de uma forma melhor. Eu não devo ridicularizar uma pergunta, eu devo estimular essa pergunta para que ele cada vez mais possa colocar o seu senso crítico em ação e prepare melhor as suas perguntas, se esse for o caso. Mas, sem sombra de dúvidas, um dos pilares da educação dialógica é permitir a desburocratização do questionamento em sala de aula. Ah, tem que levantar a mão, esperar a sua vez, perguntar, os coleguinhas vão rir. Ora bolas, será que isso não é um contrassenso sobre tudo que a gente acredita na educação? Pior ainda, uma vez que um estudante pare, pergunte até o final, ele seja ouvido e tenha sua resposta, sendo que os outros coleguinhas estão fazendo o processo de ouvir atentamente, participar da resposta e entender que aquela pergunta que de repente ele não gostou não é uma coisa contra ele, que aquela pergunta também tem validade e que aquela pergunta do outro indivíduo, por mais que não seja a sua questão fundamental naquele momento, não é alguma coisa a ser ignorada porque a opinião do outro também importa. Será que isso não é um processo civilizatório, sobretudo nos dias de hoje, onde nós estamos vivendo essa pandemia de redes sociais excessivas? Eu sou um cara que trabalha nas redes sociais, não estou questionando a validade delas. Eu só estou falando que nós estamos cada vez mais distantes. Agora, com a educação no ensino remoto, nós ficamos mais distantes ainda e as pessoas desaprenderam a dialogar. E quando isso cai nas redes sociais, as bolhas também se intensificam. E isso é muito prejudicial. Sempre se lembre, né, que uma das teorias mais comuns é que o ser humano ele também é fruto do seu meio. Então, o estudante ele vai trazer para dentro da escola a história dele, aquilo que compõe ele como um ser. A história familiar, a visão da sua família, o que ele já passou de vida ou não, os problemas psicossomáticos que ele adquiriu até então. Não importa se é uma criança, existem problemas a serem visualizados, identificados, sobretudo na escola. Tudo aquilo, a história do bairro, a localização que ele vive, a classe social, tudo isso forma um ser humano. Mesmo que nós tenhamos uma turma um tanto homogênea, mesmo assim as famílias são minimamente diferentes, então isso deve ser considerado. E aí nós, considerando isso, abrindo espaço, dialogando com esses estudantes, nós estaremos exercendo a tal educação com amor. Eu prefiro esse termo. Em vez de educação por amor, nada contra, eu prefiro a educação com amor, que é quando você coloca amor naquilo que você faz com embasamento técnico, com embasamento científico, valendo uma remuneração adequada. Afinal, professor, não viva de esmola. Professora, não se contente com pouco. Nós somos a base desse país. Entendam, se você forma os outros profissionais e a nação depende dos profissionais que estão formados, nós somos a base desse país. E aí sim, exercendo a educação com amor, nós vamos poder romper a verticalidade da sala de aula, romper aquela fronteira. Muitas vezes, além do professor já ter uma postura de olha, eu vou falar, você espera até o final, depois você se coloca. Às vezes os professores estão em cima de tablados para poder dar aula. Não é que essas práticas tenham que ser demonizadas, mas tá na hora da gente renovar isso tudo, tá, gente? Não é falar, se você faz isso, você é um péssimo professor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que existem outras práticas. Algumas vezes essas práticas são impostas pelas escolas, outras vezes não. Então, se nós temos a possibilidade de mudança, vamos mudar, vamos evoluir
como ciência da educação. O objetivo é gerar o autodidatismo no estudante, para que ele aprenda a buscar informações, gerir informações e que nós venhamos a servir de guias, que nós tenhamos o roteiro, que nós venhamos a proporcionar o alicerce, a base, para que esse estudante possa alçar voos maiores do que os nossos. Afinal, se é com amor, eu não posso restringir o estudante apenas o que eu sei. E isso a educação dialógica permite. Com isso tudo que eu estou falando, não adianta então o professor estar preocupado ali em colocar todo o currículo escolar em prática a todo custo, rapidamente, se o diálogo com o estudante também não for posto em prática. Não adianta pensarmos só no currículo, temos que pensar também no currículo. Mas como aplicar o currículo? Se a gente pensa no como, dá trabalho. Se dá trabalho, é educação. Se você não quer ter trabalho, se você quer manter a sua fichinha de planejamento bem amarelada, por favor, retire-se da educação, porque a educação não precisa de você nesse caso. Chegamos até aqui. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer e eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você que assistiu esse vídeo até aqui, você é um educador dialógico? Você já pratica isso? Ou então, você pretende praticar a partir de agora? Caso você queira praticar ou melhorar a sua prática, eu vou dar aqui para você agora 3 ideias de como executar. É claro que não tem só essas 3 ideias, mas eu vou te dar 3 ideias de como executar a educação dialógica dentro da sua sala de aula. Mas vale lembrar uma frase de Paulo Freire: educar é impregnar de sentido aquilo que fazemos a cada instante. E assim eu acredito que com a educação dialógica nós colocaremos cada vez mais sentido, não só no que nós estamos falando, mas no pensamento que está normalmente oculto dentro de uma sala de aula expositiva, no pensamento do estudante. Às vezes a gente tem que se lembrar que o fato de eu estar falando não significa que a outra pessoa está pensando no que eu estou falando ou entendendo da forma que eu preciso que ela entenda o que eu estou falando. E quando eu abro a possibilidade para um diálogo, para um confronto, para uma conversa de forma sadia, eu consigo escutar a verbalização do pensamento alheio. A primeira dica que eu quero dar para vocês, sem sombra de dúvidas, é a famosa aula em roda. Aquela sala de aula enfileirada, talvez já deveria ter acabado, não sei, eu acho que tem seu momento, talvez. Bom, se a gente coloca uma sala de aula em roda e não se propõe apenas a falar, a educação já se torna naturalmente dialógica, porque as pessoas vão ter que se olhar e, se eu estimular a conversa, é natural que as coisas fluam. Não é à toa que muitas das dinâmicas de grupo acontecem em roda. Assim como uma dinâmica de grupo deve acontecer, nós, os professores, os mediadores daquele momento, devemos estimular a conversa, focando, claro, nesse caso da sala de aula, em um determinado conteúdo. Seja geografia, um fato histórico. Já no formato tradicional da sala de aula enfileirada, uma das coisas que nós podemos exercer para que haja uma educação dialógica é a escuta ativa. Entendam, não basta você escutar o estudante falando e ok, obrigado. Concordo, discordo, ok. Não basta isso. Eu estou falando de uma escuta ativa. Para que uma escuta seja ativa, você precisa ouvir a fala de um outro alguém e exercer uma ação. Tem que ter uma reação para aquela frase. Então, quando nós fazemos esse ciclo, é possível que seja estimulado a continuidade de um diálogo, a conversa, novas propostas, novas falas. E aí, por mais que não estejamos nos olhando em roda, como na primeira dica, poderemos sim estar, de repente, estimulando os estudantes para que eles cada vez mais se posicionem em sala de aula. E nós daremos validade para esse posicionamento. Quando nós damos o feedback imediato para alguém, essa pessoa tenderá a se sentir mais confiante, mais confortada, acima de tudo, mais valorizada. E se você valoriza um estudante na primeira infância, você pode acabar sendo influente, inclusive, na autoestima desse estudante na vida adulta, na autoconfiança, e isso é muito produtivo se nós pensarmos em adultos, em profissionais que estarão no mercado de trabalho futuramente. E a dica número 3 que eu quero dar para vocês, com bastante X, porque eu sou carioca, o aluno trocando de papel com os professores. Sim, aliás, por que não? Por que você não pegar nas suas aulas e preparar tempos, alguns minutos ou algumas semanas, para que determinados alunos estejam na frente da sala de aula dando aula, não é apresentando um trabalhinho, é dando uma aula sobre um determinado assunto. Como você vai fazer? Eu acredito que dependerá da maturidade dos estudantes. Não é apresentar um trabalho, é preparar uma aula. Se você é professor ou professora, você sabe do que eu estou falando. Preparar aula não é apresentar uma maquete, não é apresentar simplesmente um PowerPoint. Dá trabalho, tem outras nuances.
tudo isso que nós estamos falando, inclusive aplicar a própria educação dialógica na aula desse estudante. Isso tudo pode ser feito com técnica pelo estudante, mas muitas são as possibilidades quando você se propõe como professor ou professora em sentar na vaga do estudante e permitir que ele se coloque, ele fale, ele ensine para a turma também. É uma forma disso acontecer. Aliás, bons profissionais de ensino surgem quando tem uma oportunidade como essa e descobrem que o que querem fazer da vida é ensinar outras pessoas determinados conteúdos. Então, que tal você sair da sua posição de professor e permitir que um estudante, por alguns minutos, ocupe essa vaga e dê o seu melhor? Para você que ficou até aqui, até esse momento nesse vídeo, eu tenho certeza que você está pensando bastante sobre a educação dialógica, sobre o que Paulo Freire falava tanto, sobre as frases de Paulo Freire que começam a fazer sentido quando colocado na ideia da educação dialógica, quando nós desburocratizamos a educação, e eu tenho certeza que a sua sala de aula vai ficar cada vez mais rica. Para tudo isso, conte comigo. Eu estou aqui para trazer conteúdo para você. Se quiser me mandar sugestão, vai lá no meu Instagram, @professor Diego Córdoba, e me mande sua sugestão de conteúdo. Não deixe também de se inscrever aqui no canal. Para você que ficou até agora no vídeo, quero dar o meu agradecimento, o meu muito obrigado, porque eu estou fazendo isso aqui com muito carinho, com muito amor. A ideia é fazer o mais por vocês, agregar, eu quero somar com todos vocês em prol da educação. Aliás, como eu falo sempre, vamos juntos levar a educação para todo mundo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo sobre educação dialógica. A propósito, finalizando aqui, vou deixar o vídeo para vocês sobre o segredo da educação em 2021. Não deixe de assistir, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Córdoba, professor Diego Córdoba, e estou aqui para somar com vocês em prol da educação. Vamos juntos nessa jornada? Seja bem-vindo, o meu muito obrigado, um forte abraço e paz para todos nós.